Senhores e senhoras, sejam bem-vindos mais um dia aqui, mais um culto na ICPA. Espero que Deus use a minha pessoa para falar com a sua pessoa, para edificar mais pessoas. Me fiz entendido? Queridos, Deus me deu uma palavra, eu tenho certeza que vai falar com você. Eu quero pregar sobre a tempestade que acometeu o barco dos discípulos. E quem não está passando por tempestade, não é verdade? Então abra comigo. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 ao 39. O texto nos diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e o mar, e disse ao mar: calma-te, e aquieta-te, emudece-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, tua palavra foi lida, que teu Espírito Santo possa usar a minha vida para edificar o teu corpo, a tua igreja. O querer e o efetuar, como diz a tua palavra, pertence a ti. O homem, Deus, é só um canal, mas quem opera, Deus amado, todas as coisas, é o teu Espírito Santo. Por isso, nessa noite fala, Senhor, porque se o Senhor falar, não só os que estiverem me ouvindo aqui, mas eu mesmo serei edificado, Pai. Se o Senhor falar nessa noite, aqueles que estão caídos ficarão de pé, o que estiver triste vai receber alegria, o que estiver perdido vai encontrar o caminho, e aquele que estiver sem esperança alguma, Senhor, vai encontrar esperança e vai se aquietar sabendo que o Senhor é Deus. Por isso, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, olhem para mim. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente hoje aqui é se Jesus está no nosso barco. Isso vai ser o fator determinante para a nossa jornada. O texto diz que ao cair da tarde, Jesus diz para os seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Vamos entrar num barco e vamos atravessar para o outro lado. Mas quando Jesus diz para eles atravessarem para o outro lado, diz o texto que já era tarde. E hoje eu tenho uma pergunta para você: Jesus está no seu barco? Ei, Jesus está no seu barco? Se Jesus está no seu barco, você precisa entender que às vezes ele começa as coisas tarde. O texto começa dizendo: sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: passemos para outra margem. E às vezes eu fico pensando, por que Deus começa algumas coisas tarde? Por que Jesus insiste em começar algumas coisas conosco tarde? Olha, Abraão já era velho, tinha 75 anos, quando Deus diz para ele: eu vou te dar um filho, Abraão. O homem já tinha 75 anos, quando Deus disse que lhe dá um filho, e o texto diz que a sua esposa Sara também já estava velha. Então não somente Abraão estava velho, mas a sua esposa Sara já tinha o seu corpo amortecido, ela não podia gerar mais, já era tarde para ela. E aqui eu tenho uma palavra para você, marido. Eu sei que você está cansado. Eu sei, Abraão, que você está muito cansado, porque afinal de contas você acha que está tarde. Você tem contas a pagar, você tem filhos para cuidar, você tem esposa no seu lar, você tem um aluguel para pagar, ou quem sabe a prestação do teu carro, ou tantas outras coisas. Eu sei, marido, eu sei, Abraão, que você está cansado. Mas não se esqueça que essa Sara que está ao seu lado também está cansada. Ô Sara, eu sei que você está cansada,
você tem filhos para cuidar, você tem um marido na sua casa, você trabalha fora, ou você talvez trabalhe em casa, mas você tem muitas preocupações, contas a pagar, talvez um marido desempregado, ou a incerteza do país, o que fazer? Ô Sara, eu sei que você está cansada, mas deixa eu te dizer, Sara, esse Abraão que está do teu lado, o teu marido, também está cansado. Porque Deus costuma começar algumas coisas tão tarde? A resposta de Abraão tem que ser a nossa: eu creio e eu vou aguardar. Eu vou repetir a resposta de Abraão: eu creio e eu vou aguardar. Abraão confiou apesar de ser tarde. Abraão confiou em Deus apesar de ser tarde para ele e para sua esposa. Abraão confiou em Deus apesar de tantas dificuldades. E a nossa resposta tem que ser a dele: eu creio, Senhor, nas suas promessas. Eu creio, Senhor, no que o Senhor me disse. Eu creio, Senhor, que o Senhor está cuidando de mim. E eu vou aguardar. Se Sara está do seu lado, Abraão. Se Abraão está do seu lado, Sara, diga para ele ou diga para ela: creia e aguarde. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Creia e aguarde. Ei, agora deixa eu te dar uma palavra. Creia, querido. Creia e aguarde. Pois o Deus que lança uma palavra não volta atrás com ela e Ele faz aquilo acontecer. O Deus que dá uma palavra, Ele é fiel para fazer aquela palavra acontecer. Ele faz ela gerar milagres. Por isso, Abraão, por isso, Sara, creia e aguarde, apesar de ser tarde. Olha outro personagem aqui que começou tarde com ele, Moisés, 80 anos o velhinho tem. E Deus aparece para ele e fala: ô Moisés, você vai conduzir meu povo no deserto. O velhinho estava pensando em aposentar. Aí Deus chega para ele e diz: eu vou começar um projeto novo contigo, joga a bengala fora, porque comigo não tem esse negócio de bengala não, comigo o povo tem que marchar, apesar de ser tarde, apesar da idade, joga a bengala fora e marcha, porque eu te chamei para um projeto. Moisés, está tarde para você? Ô Moisés, você acha que está na hora de aposentar? Ô Moisés, você acha que já passou o tempo e está achando que vai usar bengala? Hoje Deus me manda te dizer: joga a bengala fora, porque eu quero que você marche. Você vai caminhar sobre um projeto e sobre a minha palavra. Deus chamou um velhinho de 80 anos para caminhar, para conduzir um povo no deserto. O projeto de Deus com um homem de 80 anos era andar, era caminhar. Quem sabe, querido, o mesmo está acontecendo com você. Você está pensando em parar, e hoje Deus me manda te dizer: não é hora de parar, não é hora de pegar a bengala, é hora de jogar a bengala fora e marchar. Quem sabe você está me ouvindo aqui pelo Instagram, e você pensou em parar, em desistir, mas hoje a palavra de Jesus para você é: ô Moisés, não para, não desista, e não volte atrás. Eu quero que você marche, Moisés. Eu tenho um projeto com você. Parece que está tarde, mas eu sou o Senhor de tudo. Pode estar tarde para você, mas para mim está só começando. A preocupação de Moisés tem que ser a nossa mais na frente. Quando Deus fala que vai mandar um anjo com ele, ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, está tarde. Senhor, eu não tenho capacidade. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sei o que vou fazer. Mas se o Senhor me der a tua presença, eu saio daqui. Se o Senhor não me der a sua presença, eu não arredo o pé de onde eu estou. Ei, se Deus começou com você um projeto tarde, peça a presença dEle, e Ele vai dar ela a você. Deus costuma começar alguns projetos tarde. A primeira verdade que vemos aqui nesse texto: Deus costuma começar alguns projetos tarde.
Se Jesus está no teu barco, entenda, há momentos que ele costuma começar alguns projetos tarde, pelo menos aos nossos olhos. Segunda verdade desse texto. Ei, Jesus está no teu barco? Se Jesus está no teu barco, você precisa entender que você vai atrair seguidores. Versículo 36 diz: e outros barquinhos o seguiam. Observe bem, Jesus entra no barco dos discípulos, Jesus começa a atravessar para o outro lado, alguns barquinhos observam, Jesus está naquele barco, vou seguir ele. Jesus está naquele barco, eu vou atrás dele. Ei, tem barquinho seguindo você, querido. Tem barquinho que viu Jesus entrando no seu barco e está seguindo você. A pergunta é: somos o modelo a ser seguido? Será que as pessoas podem nos seguir? Será que as pessoas podem observar o nosso barco, ver Jesus nele? Paulo disse: sede meus imitadores, como de Cristo eu sou. Paulo está dizendo: Jesus está no meu barco, imitem o que eu faço, me sigam e observem as minhas atitudes. Tem barco seguindo o teu barco. Será que eles podem? Será que eles podem seguir o seu exemplo? Será que a sua família pode imitar você? Será que o seu amigo no trabalho ou na faculdade pode seguir os seus passos? Ele pode seguir o teu barco? Fato é que tem outros barquinhos seguindo o teu. Hashtag fica a dica, querido. Tem barco seguindo você. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que tu fala, onde você vai, o que você vê. Cuidado, porque tem barquinho dentro da tua casa, observando os seus passos e vão imitar você. Jesus está no teu barco, querido? Jesus está no seu barco? Se Jesus está no seu barco, você precisa entender a terceira verdade desse texto. Está no versículo 37 que diz: e subiam as ondas por cima do barco. Se Jesus está no seu barco, você precisa entender que há momentos em que as águas vão entornar para dentro do barco. As pessoas pensam: eu estou na igreja porque eu estou passando essa luta, eu estou na igreja porque eu passo essa dificuldade. Ei, querido, há momentos em que as ondas acometem o barco e querem tornar para dentro do barco. A terceira verdade desse texto é essa: há momentos em que as águas vão entornar para dentro do barco. E o que são as águas entornadas para dentro do barco? É o externo querendo comandar o interno. O que vem de fora quer ditar regra para o que vem de dentro. O externo quer desestruturar o interno, e tem momentos que as águas entornam para dentro do barco, apesar de estarmos na igreja, apesar de orarmos, apesar de tudo. Cuidado com as suas emoções na hora da tempestade, irmão, porque aquilo que estava fora pode atingir você. Cuidado com as suas emoções na hora do temporal, porque aquilo que estava fora pode tentar entrar para dentro do teu barco. Você pode se deparar com sentimentos ou pensamentos que você não tinha. Tome cuidado. Fique atento com os pensamentos ou sentimentos que te sobrevêm durante o temporal, no momento de temporal. Fique atento. De repente não são seus pensamentos, são as águas de fora querendo entrar para dentro do barco. De repente não é você, são as águas entornando para dentro do barco. E aqui vai um alerta para você que está nesse momento fechado dentro da tua casa. Ei, querido, cuidado com seus pensamentos. Cuidado com seus sentimentos, domina-os. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque assim que passar essa pandemia, muitos terão problema com depressão, com ansiedade, vão ter pânico e vão sentir fobia, porque não estão controlando as suas emoções na hora do temporal.
Aqui fica um alerta para você: cuidado com seus pensamentos, domina-os para você sair desse temporal bem fortalecido, estruturado em Deus. O inimigo está aproveitando esse momento para causar pânico nas famílias, para causar terror. Ei, Jesus está no teu barco, Jesus está no teu barco. Se estiver no teu barco, acalma o teu coração e domina os teus pensamentos, porque há momentos que as águas querem entrar para dentro do barco. O crente não está imune às dificuldades. A Bíblia diz que o sol vem para todos. Não estamos imunes às dificuldades, aos temporais. Todos estamos passando por um momento difícil, mas como sairemos desse momento depende de nós. Por isso que a Bíblia diz que não podemos ser como os de fora, que não tem esperança. Temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que cuida da nossa casa. Jesus está no teu barco, querido. Ei, Jesus está no seu barco. Se Jesus está no seu barco, você precisa entender a quarta verdade desse texto. Há momentos em que o vento e o mar falam. Notem o que Jesus disse para o vento e para o mar no versículo 39, e ele diz: cala-te, aquieta-te. E ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Ei, por que Jesus mandou o vento e o mar calarem? Porque o vento e o mar têm voz. E eu tenho certeza que você conhece a voz do vento e do mar. Talvez você só não detectou essa voz. A voz do vento e do mar são a voz do medo, a voz do pessimismo, a voz do negativismo, a voz que fala conosco: não tem jeito, desista, não há esperança, acabou tudo. O vento e o mar têm voz e vão falar com você: desista. Olha para a sua circunstância, olhe para o planeta, olhe para a nação, para o Brasil, olhe como está. A voz do vento e do mar querem falar conosco. A voz do vento e do mar, quando fala conosco, quer nos fazer desistir de algo ou até da própria vida. Quem sabe você está me ouvindo aqui hoje e está pensando em morrer, está pensando em suicidar. Ei, para de ouvir a voz do vento, para de ouvir a voz do mar, para de ouvir essas vozes satânicas e mentirosas que estão falando na sua cabeça. Não os ouça, não desista, não morra, não entregue os pontos, lute. Jesus está do teu barco, Jesus está do teu lado, Jesus está com você. Ele mesmo disse: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, todavia se ela se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele não esquece de você. Não desista, não ouça a voz do vento, não ouça a voz do mar, não os ouça, não dê crédito para essa voz. Essa voz já falou com Pedro. Uma outra passagem, ei, olhe para cá. Uma outra passagem diz a Bíblia que os discípulos também estão num temporal, não nesse agora, em outro. Nesse Jesus está no barco, mas em outra tempestade, Jesus vem caminhando sobre as águas. Diz a Bíblia que quando Jesus começa a caminhar sobre as águas, ele chega próximo aos discípulos, eles ficam apavorados, achando que é um fantasma. Aí Jesus disse: sou eu, filhos, não temais. Aí Pedro dá uma palavra: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus falou: vem, Pedro. E eu já quero aproveitar um gancho aqui para lançar essa palavra sobre você. Você que está com o teu barco sendo açoitado, você que está passando por dificuldade, você que as águas estão entornando para dentro do barco, você que está passando por muitas lutas e está desesperado, ei, você que está achando que não tem esperança, Deus te dá uma palavra hoje: vem, caminha sobre a minha
palavra. Pedro sai sobre a palavra rema de Jesus. Pedro sai sobre a palavra do Senhor. E de repente Pedro descobre que aquilo que era improvável passou a ser provável. Aquilo que não era concreto passou a ser concreto. As águas que afogam pessoas, Pedro começa a caminhar sobre elas. Tudo isso porque ele ouviu a voz de Jesus dizendo: vem. Ei, se Jesus te deu uma palavra, se Jesus falou algo com você, caminhe, Pedro, sobre essa palavra e não duvide, porque essa palavra vai fazer aquilo que não é concreto se tornar concreto na tua vida. Essa palavra vai fazer o improvável se tornar provável. Essa palavra vai fazer você caminhar sobre as incertezas da vida, tendo a certeza que Jesus está no controle de tudo. Aleluia. Caminha sobre a palavra dele, Pedro, sobre a palavra rema dele, caminhe sobre ela e não duvide. Pedro naquele dia descobriu que era mais seguro caminhar sobre o mar pela palavra de Jesus, do que ficar no barco sem Jesus. Porque assim acontece conosco. Quando Jesus nos chama, é mais seguro caminhar sobre a sua palavra, mesmo que tudo diga que não é possível. É melhor caminhar sobre essa palavra, confiando nessa palavra, do que ficar no nosso lugar de conforto, ou lugar que parece seguro. A palavra de Jesus é mais segura do que um barco. O mar se torna mais duro que um concreto, porque a palavra de Jesus foi empenhada, e quando Ele dá uma palavra, aquela palavra vem recheada de poder. Pedro não está caminhando sobre as águas, ele caminha sobre a palavra de Jesus e debaixo da mão de Deus. Caminhe sobre isso também, querido. Caminhe sobre isso também, irmão, sobre a palavra dele, confiando nele, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Pedro desce do barco, e Pedro começa a caminhar sobre o impossível. O impossível se tornou possível na vida de Pedro, porque ele obedeceu uma palavra de Jesus. Ele confiou naquilo que Jesus falou. Mas de repente a Bíblia diz que Pedro começou a observar ao seu redor, observar o vento. Quando Pedro começa a observar o vento, diz a Bíblia que ele começa a afundar. Pedro afundou. Pedro começou a naufragar, a afundar. Por quê? Porque ele tirou os olhos de Jesus e começou a ouvir a voz do vento. Quem sabe o vento falou com ele aquele dia, conjecturando aqui: ô Pedro, é impossível um homem caminhar sobre águas, Pedro. Observe a situação do que está ao seu lado. Você não pode estar sobre essas águas. É impossível. Quem sabe o vento falou na cabeça dele: ô Pedro, você não pode. Você não consegue. Pedro, isso aqui não é para você. E quando Pedro ouviu a voz do vento, Pedro afundou. Ei, quando Jesus te deu uma palavra, não olhe para a voz do vento, não olhe para o lado, para observar como está a circunstância. Você tem que olhar somente para Jesus. Não importa se do teu lado está morrendo, está caindo, está quebrando, olhe para Jesus. Não importa como está do teu lado, para de olhar o vento, Pedro, olhe para Ele. Olhe para Jesus, não olhe para a incerteza do país. Jesus falou que vai cuidar de você. Olhe para Ele, Pedro, e caminhe sobre a palavra dEle, somente confiando nele. Se você já caminhou alguns passos sobre as águas, quem disse que você vai afundar agora, Pedro? Não duvide, não olhe para o lado, olhe para Jesus, e Ele garante você. Mas se você ouvir a voz do vento, Pedro, você certamente afundará. Se você observar
a situação do país ou do mundo, você vai afundar. Deus não te chamou para olhar o que você tem no bolso ou o que tem do teu lado. Deus te chamou para confiar nele e ele será o provedor da tua casa. O vento falou com Pedro: é impossível alguém caminhar sobre as águas. Naquele dia, o vento estava falando com os discípulos: eu vou virar o teu barco, eu vou virar o teu barco. Mas o vento e o mar se esqueceram. Do lado de fora pode ter vento, do lado de fora pode ter águas, do lado de fora pode ter temporal, mas dentro do barco está Jesus. Calabanaragassuri calabachandaraia. Não importa quem está do lado de fora, no país e no mundo, tem crise, tem vento, tem mar, mas no meu barco tem Jesus, e eu tenho que confiar nele, na palavra dele. Eu sei que essa palavra está entrando na tua casa e está falando com você. Eu sei que essa palavra está arrancando de dentro da tua alma o medo. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem nos dado o espírito de medo, mas de poder, de coragem. Aleluia. Do lado de fora tem temporal, Pedro. Do lado de fora tem águas agitadas, Pedro. Do lado de fora tem vento e tem mar, mas do lado de dentro tem a presença de Jesus. E se Jesus está no barco, vai tudo bem, obrigado. Se Jesus está no barco, está tranquilo, eu posso descansar, porque Ele cuida de mim. Ei, o vento está falando com você? Ei, olhe para cá, o vento está falando com você? Deixa eu te entregar uma palavra profética. Quem sabe o vento está falando na sua cabeça: não tem jeito, é desemprego, vai afundar, vai falir, vai quebrar, vai morrer, é doença. Quem sabe o medo, o vento está jogando medo, pessimismo e negativismo na sua cabeça. Mas eu quero te entregar uma palavra profética. O texto diz que Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. Ei, recebe essa palavra aí. Deus vai colocar uma mordaça na boca do vento e do mar. Deus vai calar a voz do vento e do mar. Ele está falando demais, o vento está uivando demais, mas Deus tem uma mordaça especial para calar a voz do vento. E hoje Ele está calando a voz do vento. Uma mordaça de Deus está indo na tua casa para calar a voz do vento, para cessar a voz do vento, para bloquear a voz do vento, para impedir a voz do vento de matar você. Você recebe essa palavra aí hoje? Labanaragaia Surya Nalahácia. O meu Deus tem a mordaça para calar a voz do vento. O meu Deus pode fazer calar. Ele pode, Ele comanda tudo. Ele é o Senhor da glória. Deus vai fazer esse mar aquietar, querido. Deus vai fazer esse mar aquietar. Ele está fazendo barulho demais, mas recebe essa palavra. Deus tem uma mordaça especial para calar a voz do vento e um sossega-leão muito forte para acalmar a bravura do mar. E hoje Deus está mandando uma palavra na tua casa, dizendo para o vento: vento, aquieta-te, cala-te, mar, acalma. Eu estou nesse barco e ele não vai virar. Você recebe essa palavra, querido? Não desista da vida, não desista do futuro, sonhe, almeje algo melhor, confie. Deus está no barco e hoje Ele manda uma palavra para você: esse vento e esse mar vão ser calados pela minha palavra. Aleluia. Oh glória.
Eu tenho certeza que você está recebendo essa palavra hoje na sua casa, querido. Jesus está no barco. Se Ele está no barco, vai tudo bem. Não importa quem está do lado de fora, o importante é quem está do lado de dentro. Não importa quem está falando do lado de fora, importa quem está dando uma palavra do lado de dentro. E a palavra do lado de dentro para você é: acalma, eu estou no barco, ele não vai virar, você não vai morrer, não vai cair, eu vou sustentar você e a sua família. Aleluia, oh glória, oh glória. É por isso que a gente pode descansar, porque Jesus está no barco. Eu quero encerrar a mensagem com a última verdade desse texto aqui. Ei, Jesus está no teu barco, querido. Se Jesus está no teu barco, você precisa entender a última verdade desse texto. Versículo 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ei, olha para mim. Jesus está na popa, dormindo sobre o travesseiro. Ah, isso é forte. Pensa comigo. O mar está agitado. Jesus está dormindo. As ondas estão entrando dentro do barco. Jesus está dormindo. As águas estão batendo firmemente no barco. Jesus está dormindo. Os discípulos estão amedrontados e desesperados. Jesus está dormindo. O vento e o mar estão falando. Jesus está dormindo. Quem sabe você aqui hoje, querido, está passando por uma tempestade tão grande e não entendeu que há um travesseiro para você deitar. Precisamos deitar no travesseiro, na almofada da fé. Apesar de tantas coisas acontecendo fora, Jesus está dormindo dentro do barco. E Ele me ensina que se Jesus está no meu barco, se Ele está no meu barco, apesar das dificuldades de fora, eu posso dormir sossegado. Eu posso deitar minha cabeça no travesseiro e dizer como o salmista: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Jesus estava na popa dormindo. Em que você tem reclinado a sua cabeça, irmão? Em que você tem reclinado a sua cabeça? Em qual travesseiro você tem deitado? Nós temos deitado na almofada da incredulidade. Nós temos deitado no travesseiro da incredulidade. Não estamos acreditando que Deus possa fazer algo. Estamos duvidando dEle. Nós temos deitado nossa cabeça na almofada, no travesseiro do desespero. Nós temos deitado a nossa cabeça no travesseiro da preocupação. Como será o meu amanhã? O que será da minha vida? O que será dos meus filhos? O que será de mim? Nós temos deitado a nossa cabeça na almofada ou no travesseiro da ansiedade. O que será do meu amanhã? O que será? O que eu vou fazer? Sendo que a Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. A Bíblia diz: não andeis inquietos, ansiosos por coisa alguma. O vosso Pai que está no céu sabe do que vocês precisam e cuida de vocês. Nós temos deitado a nossa cabeça em tantas coisas, mas hoje aqui nessa noite, eu tenho uma palavra para você. Pare de deitar no travesseiro da preocupação, pare de deitar no travesseiro espinhoso da ansiedade, pare de deitar no travesseiro do desespero e deite sossegado no travesseiro da fé, acreditando que o Deus que te chamou vai sustentar você. Há um travesseiro macio para você. Você não precisa ficar no travesseiro espinhoso da preocupação ou da ansiedade. Você tem um travesseiro macio para você dormir. O travesseiro chamado fé. Atos capítulo 12 fala que Pedro está preso. Ei, olha para cá. Pedro está preso. Esse Pedro daqui de hoje, desse texto, ele está preso lá em Atos 12. Diz a Bíblia que quando o anjo vai até Pedro, Pedro estava ameaçado de morte. Herodes havia matado
Tiago ao fio da espada, e diz a Bíblia que ele, vendo que isso agradava os judeus, ele resolveu matar Pedro, e prendeu Pedro. Porque se tem uma coisa que a sociedade gosta, é quando um profeta morre. Se tem uma coisa que a sociedade gosta, é quando um profeta é decapitado. Se tem uma coisa que a sociedade gosta, é quando um profeta tem a sua voz silenciada. Se tem uma coisa que a sociedade gosta e aplaude, e Herodes quer fazer com que a sociedade se deleite, é num profeta morto, assassinado pelo mundo. Herodes continua tentando matar os profetas, calar os profetas, e as multidões continuam querendo que ele o faça. Pedro está preso. Pedro está sob uma sentença de morte, ele vai morrer no outro dia. Pedro tem contra ele a fúria dos judeus. Pedro tem contra ele a fúria de Herodes e o desejo de Herodes de agradar a massa. Pedro tem contra ele os guardas que estão do lado de fora. Pedro tem contra ele as prisões que está cercando em volta. Pedro tem contra ele algemas nos braços, nos pés. Pedro tem contra ele o tempo, porque no outro dia ele vai morrer. Mas diz a Bíblia que Pedro dormiu na cadeia. O anjo aquele dia teve muitas coisas a fazer. Algumas era até normal. O anjo chega lá, vamos enumerar os problemas dos anjos, ou ali melhor, do anjo. Ele tem que abrir a porta da cadeia. Segundo problema, o anjo tem que passar pelos guardas sem eles verem ele. Terceiro problema, os anjos têm que desatar os pés e as mãos de Pedro que estão atadas. Mas agora o anjo está com um quarto problema. Ele tem que acordar um dorminhoco. Ele tem que acordar um homem que está dormindo no meio da cadeia. Ah, Pedro me ensina. Quem dorme sabendo que vai morrer no outro dia, quem dorme quando está com a sua cabeça a prêmio, só alguém que tem a almofada da fé. Mas com quem que o Pedro aprendeu a dormir no meio do temporal? Pedro aprendeu com seu mestre Jesus a dormir apesar do temporal e apesar das adversidades. Pedro dormia. Durma, querido. Durma apesar do temporal. Durma que o teu Deus te guarda. Durma que o teu Deus te garante. Durma que o teu Deus cuida de você. Durma, Pedro. Pedro aprendeu com seu mestre e imitou o seu mestre Jesus. Quando eu tiver um temporal, eu vou dormir. E foi isso que Pedro fez. Tinha um temporal na casa dele, na vida dele. Ele está para morrer, mas Pedro está dormindo. Pedro não teve insônia naquele dia, preocupado com o seu dia de amanhã. E aqui vai uma palavra para você: não perca uma noite de sono preocupado com o teu amanhã. Durma, Pedro. Durma no temporal. Durma no temporal, porque o anjo vai passar por todas as etapas. Ei, o anjo passou pela etapa externa e pela etapa interna. Observe que Pedro tem prisões externas, mas tem algemas nas mãos e nos pés. Pedro tem prisões externas, que é a cadeia, que são os guardas, mas ele tem uma prisão pessoal. Quem sabe você que hoje também tem as suas prisões, tem as prisões externas, que são a sua família, ou amigos, ou parentes que estão passando por dificuldades. Mas talvez também você tenha as prisões pessoais internas, que são as prisões, as algemas que prendiam as mãos e os pés de Pedro. Não importa se o problema é externo, não importa se o problema é interno, não importa se o problema é de outros, ou se o problema é pessoal, o anjo vai entrar e vai libertar você. Descansa, sossega, Pedro. O mesmo anjo que resolve os problemas externos, resolve os problemas internos. O mesmo anjo que resolve os problemas, eu acho que essa palavra interpessoais, resolve os problemas pessoais. O anjo que remove os obstáculos
da cadeia, quebra as algemas que estão nos teus pés e nos teus braços. Pedro dormia. Se a luta é grande, querido, durma na almofada da fé. Precisamos aprender com Pedro a dormir na prisão, e precisamos aprender com Jesus a dormir no meio do temporal. Não importa como está do lado de fora, eu posso dormir, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Deus não está morto, não está na parede, não está no sepulcro, Ele ressuscitou e reina absolutamente sozinho. Ele comanda no caos, Ele comanda a terra, Ele governa sobre tudo, até no meio do caos. Ele governa e eu posso descansar. Amém. Vou encerrar com 2 versículos, mais 3 minutos, a Maria José vai estar cantando um hino. Eu vou orar por você, a Maria José vai cantar um hino, nós vamos encerrar o culto. Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus diz: passemos para o outro lado. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz: e chegaram do outro lado. Observe bem, Marcos 4,35, Jesus diz: passemos para o outro lado. Em Marcos 5,1 diz: e chegaram do outro lado. Entre Marcos 34, versículo 35 e o capítulo 5, versículo 1, tem um temporal. Mas o temporal do meio não pôde impedir a promessa do começo de Marcos 4,35, dizendo: passemos. O Jesus que deu uma palavra dizendo: passemos para o outro lado, foi o Jesus que sustentou no meio do temporal, e foi o Jesus que fez o barco chegar do outro lado. Recebe uma palavra aí, querido. O Jesus que te deu uma palavra, que diz para você: nós vamos chegar do outro lado, que diz para você que o seu filho vai converter, que diz para você que vai libertar sua família das drogas, que diz para você que vai salvar sua casa, que diz para você que vai cuidar da sua vida financeira. Esse mesmo Jesus está no meio do temporal, sustentando você, e vai fazer o teu barco chegar do outro lado. O Jesus de Marcos 4,35 diz: passemos. É o Jesus de Marcos 5,1 que confirma, que sela e que garante a chegada. Descansa, querido. Quem prometeu é fiel para cumprir. Ele não esquece uma palavra que Ele dá. Ele não esquece uma palavra que Ele lança fora. Ao contrário, a Bíblia diz que a palavra que sai da boca dele não volta vazia, mas ela cumpre tudo aquilo na qual Ele designou que ela cumprisse. Descansa no temporal e durma. O Deus que diz: passemos, é o Deus que garante você do outro lado, apesar do temporal. Eu vou fazer uma oração aqui agora por você. Eu vou pedir ao Senhor para acalmar o teu coração, sossegar a tua casa. Eu vou pedir ao Senhor para colocar uma mordaça na voz do vento e do mar. Eu vou dar a bênção apostólica, mas eu vou te pedir: não desligue. Nós vamos encerrar o culto hoje com a Maria José cantando um hino. Pode chegar pertinho aqui, queridinha. Eu vou fazer uma oração para você, ela vai entrar cantando um hino aqui. Não desligue. Ouça o hino. Descansa a tua alma, aquieta teu coração. Jesus está no barco. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, se você o pode fazer. Senhor, o teu povo, Deus amado, ouviu uma palavra do Senhor nessa noite, e o Senhor disse, Deus amado, que o Senhor tem poder para calar a voz do vento e do mar. O Senhor tem uma mordaça para amordaçar a voz desse temporal. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra na vida do teu povo, que hoje aqui em nome de Jesus, Pai, que essas vozes que estão falando na cabeça dessa mulher, fazendo ela desistir da vida, em nome de Jesus, pare aqui, sejam amarradas em nome de Jesus, que esse espírito maligno de suicídio, que está deixando essa mulher quase louca na sua casa, seja amarrado, em nome de Jesus, que essa mulher seja liberta, Senhor, que esse homem receba uma palavra hoje, acalme o coração, Senhor. Deus, que essas famílias não fiquem preocupadas com o seu amanhã, mas que todos possam dormir em
paz, descansarem, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Em nome de Jesus, libera uma palavra sobre o teu povo, vai repreendendo a fúria, Deus amado, do inimigo da nossa alma, do diabo, vai repreendendo a fúria do vento, do mar, a fúria e a voz do pessimismo, do negativismo, da preocupação, a voz, Deus amado, que tem dito para o povo que não tem jeito, como vai ser o amanhã, essas vozes, Deus amado, que tem perturbado a cabeça do teu povo, em nome de Jesus, que elas caiam por terra hoje aqui, Pai, e que o teu povo ouça somente a voz do teu Espírito, em nome de Jesus, que Lázaro hoje saia da sepultura, mediante a voz e a palavra do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que esse vale de ossos secos, desorganizados, recebam uma ordem de comando hoje aqui, e começam a tomar forma e se organizar, em nome de Jesus, recebam vida, e comecem, Deus amado, a levantar e a marchar como um exército vivo, em nome de Jesus. Sustenta, Deus amado, fraco, levanta o caído, fortaleça o teu povo, dá autoridade, a autoridade para o teu povo, tira a bengala da mão de Moisés, Pai, e faz Moisés marchar no meio do deserto. Tira, Deus amado, em nome de Jesus, a voz que fala na cabeça de Abraão, dizendo que é tarde, e faça com que esse teu Abraão caminhe, Deus amado, na fé de que o Deus que prometeu o filho vai cumprir essa palavra. Libera o teu favor sobre o teu povo, Senhor. Cura, salva, liberta, encha com teu Espírito Santo, Deus, e fortaleça, alegra e sustenta a tua igreja, Senhor. A tua igreja sustenta no meio do caos. Deus sustenta no meio da dificuldade. Em nome de Jesus, traga alegria para o povo, para aqueles que estão sem alegria. Traga renovo para quem precisa de renovo, em nome de Jesus, Pai. Que o teu povo hoje receba renovo, que o teu povo receba fortalecimento espiritual, que o teu povo receba direção, que o teu povo, em nome de Jesus, possa se pôr de pé tranquilos, sabendo que Jesus está no barco e vai tudo bem. Que Pedro possa dormir na cadeia, Senhor. Que aqueles que estão me ouvindo hoje aqui, vão ouvir, possam, Senhor, em nome de Jesus, dormir como o Senhor mesmo dormiu naquele travesseiro no meio do temporal, que eles possam dormir, que os guarda, que tem alguém que os protege, em nome de Jesus, amém. E que o grande e eterno amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o consolo do Espírito Santo repouse sobre ti, igreja, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, amém. Não desligue, queridos, ouçam o hino que a Maria José vai cantar, e acalma o coração, porque se Jesus está no barco, vai tudo bem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, até domingo às 18 horas. Aleluia, irmãos. Palavra abençoada, né? Jesus está no barco. Pode crer, Ele está no barco. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é forte, o seu nome é poderoso, Ele é maravilhoso, leão da tribo de Judá. Não perde nunca, sempre exalta o seu povo e faz vitorioso, nosso Deus é Jeová. Às vezes paro, meio que desanimado, sinto em mim um grande fardo que não posso carregar. Olho adiante, vejo um anjo sobre a terra, ele é varão de guerra, veio pra te abençoar. Levante a bandeira, porque sua vitória chegou. Jesus está no barco, por isso o vento cessou.
crente ora, a vitória vem. Se o crente chora, recebe também. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso eu digo, é melhor ficar calado. Temos um advogado, o seu nome é Jesus. Nunca reclame, fique com a boca fechada. Deixe quem quiser falar, permaneça nessa luz. A hora exata, Deus revela a verdade. Então vem felicidade para quem se humilhou. Os inimigos ficarão envergonhados, mas o que foi humilhado, a bandeira levantou. Levante a bandeira, sua vitória chegou. Oh, aleluia. Jesus está no barco, por isso o vento cessou. Se o crente ora, a vitória vem. Se o crente chora, o que acontece? Recebe também. Levante a bandeira, sua vitória chegou. É só crer, Jesus está no barco, por isso o vento cessou. Se o crente ora, a vitória vem. Se o crente chora, oh, aleluia, recebe também. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus abençoa toda a igreja. Amém? Glória a Deus.